A respeito da aplicação dos elementos da salvação, nós iniciamos na semana passada a pergunta 75, falando sobre a santificação, este elemento importantíssimo para a nossa salvação, onde nós temos aí o elemento que é considerado o elemento que manifesta visivelmente a nossa salvação, é o aspecto visível da salvação, que é a santificação. E vamos ler então a pergunta e a resposta, se nós tivermos tempo. Já passaremos para 76, onde fala sobre o arrependimento e como ele está ligado ao processo de santificação, né? Então, como que o arrependimento também tendo dois aspectos, ligado ao arrependimento como um ato e também como um processo, como algo que faz parte do nosso momento de regeneração, momento de conversão, e também como algo que tem a ver com a nossa progressão espiritual, com a nossa santificação. Então, a pergunta 75 diz assim: o que é santificação? Resposta. Os irmãos têm aí no boletim para acompanhar. A santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual aqueles a quem Ele escolher antes da fundação do mundo, para serem santos, são, no tempo devido, pela operação poderosa do seu Espírito, ao aplicar-lhe a morte e a ressurreição de Cristo, renovados em toda a sua humanidade, à imagem de Deus, têm as sementes do arrependimento para a vida e recebem em seus corações todas as demais graças salvadoras, que são estimuladas, aumentadas e fortalecidas, para que eles morram mais e mais para o pecado e ressuscitem em novidade de vida. Nós já vimos aí mais da metade desta sentença, desta declaração, desta fórmula, e nós vamos ver o restante. É importante ressaltar aquilo que nós dissemos na semana passada, que dentro da teologia sistemática, na visão reformada, a santificação pode ser apresentada em dois aspectos importantes. Um é como um ato que é chamado de santificação definitiva. Ela tem a ver com aquilo que nos define como santos, que é o resultado da nossa união espiritual com Cristo. Neste momento que somos unidos a Cristo pela fé, somos justificados e adotados na família de Deus. Então, este momento nós nos tornamos homens e mulheres santos, quanto ao sentido primário da palavra santidade, que é separado, distinto daquilo que é pecaminoso, que é mal, que é ruim. Então nós somos separados para Deus. Então esse primeiro aspecto da santificação nós já recebemos no ato de nossa conversão, de nossa regeneração, do chamado do Espírito Santo, de quando o Evangelho é aplicado em nossos corações, produzindo fé e nos justificando. Neste momento somos todos santificados. Vimos isso em 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo chama os crentes de Corinto de santos, chamados para serem santificados. Então, em um sentido eles já são santos. Que sentido é esse? Em que é definitivo, em que a santidade é definida pela relação com Cristo, e essa relação separa este indivíduo do mundo para Deus, tira ele do reino das trevas e coloca no reino da luz, tira ele da condição de inimigo e o coloca na condição de filho de Deus, de separado e em litígio com o seu Deus, para ser reconciliado e aproximado de Deus, e feito santo, ou seja, separado para servir a Deus como instrumento de manifestação da sua glória, como um vaso, um instrumento, um objeto santo, consagrado a Deus, separado para louvá-lo de maneira consciente, voluntária e prazerosa. Então, nesse sentido, o crente já é santo, esse é o aspecto definitivo, que também está relacionado ao resultado da aplicação da justificação, que nos tira a culpa do pecado, a condenação do pecado
e a maldição do pecado. Isso sendo removido de nós, somos então tratados por Deus como seres santos. Então todo crente é santo, porque foi separado para Deus, foi liberto da culpa, da condenação e da escravidão do pecado. Mas existe o aspecto progressivo da santificação, que é a remoção gradativa da impureza do pecado na natureza, no coração do homem. Essa remoção gradativa é chamada de santificação progressiva. É quando a aplicação da obra de Cristo, é quando a graça da obra de Cristo é aplicada gradativamente pelos meios de graça, através do Espírito Santo, e vai removendo progressivamente a corrupção da nossa natureza, a impureza do nosso coração, a presença do pecado que depravou toda a nossa natureza, as nossas faculdades. Então é o que os puritanos chamam de remoção da poluição do pecado. Isso é progressivo, e é este aspecto progressivo que nós estamos trabalhando, porque todo crente já é um santo que está sendo santificado, é alguém separado para Deus, liberto do pecado, como culpa, como condenação, como um ato de inimizade com Deus, para com Deus, mas ainda é uma realidade de mancha, de impureza no seu coração, e isso está sendo removido gradativamente. É como diziam os puritanos, nós somos pecadores santos ou santos pecadores. Então, quanto a um sentido, já somos santos. Quanto à nossa relação com a culpa do pecado, a maldição do pecado, o litígio, a ira de Deus, já fomos libertos desta condição. Mas como seres ainda caídos, como seres ainda atingidos pelo pecado, como seres ainda corruptos, estamos sendo gradativamente transformados. Então esse aspecto progressivo, daí eu posso dizer que eu como crente, eu sou santo e estou sendo santificado. Quando toda vez que a Bíblia vai se referir aos crentes, ela se refere a eles como santos, nunca como pecadores, corruptos, impenitentes e não libertos. Ela trata sempre os crentes como santos, porque em um certo sentido eles já foram santificados, mas o pecado ainda está neles. Então vejam como se dá este processo de santificação, que também é um ato da graça de Deus, é obra de Cristo em nós, como nós já vimos na semana passada, que não é um processo em que envolve a cooperação entre Deus e homem, mas é um processo que é ato de Deus, de Cristo em nós e por meio de nós. Então é Ele nos santificando e produzindo essa santificação através de um movimento que Ele produz em nós, que nos leva a buscar a santidade, a santificação, através dos meios de graça que eu recebo Cristo: a oração, a comunhão, a leitura da palavra de Deus, a pregação da palavra do Senhor, os sacramentos, como a ceia do Senhor. Então o Espírito produz um movimento de busca por Cristo em meu coração regenerado, em meu coração transformado, em meu coração convertido a Cristo. Então este é um elemento da salvação, que ele nos envolve no processo, que ele produz uma ação, um movimento de busca em nós. Então é Cristo quem nos santifica pelo poder do Espírito, através da palavra, produzindo uma busca em nosso coração. Então não é sinergia, não é uma cooperação em que Deus faz uma parte e eu faço outra. Cristo faz uma parte e eu complemento esta parte. A minha santificação é obra exclusiva de Cristo. É Ele quem me santifica, é Ele quem me purifica, é Ele quem me liberta do pecado. É o sangue de Cristo que purifica pecadores. Então não é meu ato,
O meu ato é de buscar o poder do sangue de Cristo, é de buscar a graça salvadora em Cristo. Este ato não é ato cooperador, é ato de busca, é ato de tomar da fonte, é ato de estender a mão para receber. Não é ato cooperador de poder redentivo, de poder santificador, de poder espiritual efetivo. Nossas ações não têm poder espiritual efetivo. Minhas obras não produzem santidade, minhas obras é resultado de santidade, é fruto de santidade. Ao contrário, é eu tomando da fonte da graça e produzindo então os frutos resultantes desta seiva que vem a mim, desta água da vida, deste pão que é Cristo. É Ele produzindo a transformação e os elementos, as evidências desta vida transformada. Então vejamos, nós já vimos como é uma obra da graça de Deus. Nós já vimos que é obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem produz, aplica a graça salvadora, santificadora, o poder de Cristo em nosso coração através da palavra, renovando o nosso homem interior, renovando esta nova natureza, tendo os germes ou os elementos iniciais, a semente do arrependimento como ponto de partida que conduz à vida. Então, fomos já capacitados, nos arrependemos inicialmente e temos a capacidade em Cristo de nos arrepender, vamos ver isso. E então, neste processo, o Espírito Santo vai implantando no nosso coração, aplicando as graças atreladas à obra de Cristo, estimulando, aumentando e fortalecendo. Veja, como ele diz aqui, renovando no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida, de todas as outras graças salvadoras, implantadas no coração deles, e tendo essas graças de tal forma estimulada, aumentada e fortalecida. Então vejamos aí, a partir deste ponto, como que o Espírito Santo vai estimulando, aumentando o poder desta graça salvadora que já está em nosso coração, através de Cristo, no nosso contato com os meios de graça. O Espírito então vai estimulando, aumentando, derramando mais desta graça no nosso coração. Daí o entendimento de que a ceia do Senhor é um meio de graça, é um meio de santificação, a oração, a leitura, a comunhão, o culto, a minha adoração ao Senhor. Então veja aí como é que o Espírito Santo vai estimulando, aumentando, potencializando a capacidade que nos é dada, o poder que nos é dado em Cristo para o crescimento espiritual. Primeiro, Efésios capítulo 3, alguém abre e leia, de versículos 16 a 19. Efésios, nós temos Judas 20, versículo 20, que achou ler? Efésios capítulo 3, de 16 a 19, Colossenses 1, de 9 a 12, e Hebreus 6, 11 e 12. Efésios 3, de 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda. Fortalecidos no poder dele, ou seja, no poder de Cristo que vem para nós. Então, somos fortalecidos para o desenvolvimento de nossa santificação, no poder, neste poder que vem da obra de Cristo. O Espírito Santo então vai aplicando o poder libertador,
da obra de Cristo, dando então esta força para resistir às tentações, para resistir o pecado e para reerguer quando nós cairmos, na certeza de que há perdão e que a graça da obra de Cristo cobre, que a justiça de Cristo cobre a hediondez de nossos pecados, de nossa corrupção, que impede que sejamos punidos do nosso pecado cometido. Então, na certeza que isso já foi desviado de nós, mas que há um poder disponível para nós em Cristo para resistir à tentação e para levantar quando caímos na tentação. João fala sobre isso, que o bom é que não pequemos, mas se pecarmos temos um advogado para ter essa certeza. Então, o que é que o Espírito Santo vai fazendo aí? Ele vai dando certeza de que há este poder disponível e que este poder está sendo colocado em mim, está sendo transmitido ao meu coração através do Evangelho, através da ação do Espírito Santo. É como se nós fôssemos revestidos de um poder que não temos consciência de como usar este poder. O poder da graça, o poder da obra de Cristo. Como algumas pessoas pensam que a palavra de Cristo fosse um reconhecimento de fraqueza e uma justificativa para o pecado. Diz assim: a carne é fraca, mas o espírito está preparado, mas a carne é fraca. É bem interessante. O que é que você tem aí nessa fala de Cristo? Primeiro, a conscientização de nossa fraqueza, de nossa corrupção, de nossa condição ainda de caídos e de suscetíveis ao pecado. A fraqueza da carne. A carne é fraca, mas o espírito está preparado. Olha o que Jesus está dizendo. O espírito é mais forte do que a carne. A nova natureza que você tem é mais forte do que a velha natureza. O espírito está preparado. Ou seja, o que é essa ideia de estar preparado? Você produziu essa preparação? Você se exercitou? Não. Ele está dizendo que tudo que é suficiente, necessário para suplantar, superar a fraqueza da carne, já está em sua condição espiritual de crente, de justificado, de nova criatura em Cristo, de santo em Cristo. O espírito, a sua condição espiritual, ela já é suficiente para lhe dar condições de resistir às tentações. Porém, a ignorância, o desconhecimento quanto ao verdadeiro poder da obra de Cristo em nós, faz com que olhemos para esse alerta de Cristo, porque é um alerta e não uma justificativa. Não é para justificar o seu pecado, é para mostrar exatamente o perigo que ainda corremos, mas também o poder disponível para nós. Então ele não está justificando a fraqueza da carne, mas está alertando para ela. E também alertando para um poder contra ela. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então daí Paulo diz: se você pende para a carne, se você alimenta a sua velha natureza, você cai mesmo. Mas quem entende este poder que há em Cristo e o utiliza de maneira inteligente e se vale deste poder que está acessível em Cristo, resiste às tentações. Então daí Paulo diz que é essa luta, que existe essa luta. Então, entre a carne e o espírito, a velha natureza e a nova natureza. Então ele diz que cresçamos no poder que há em Cristo, para que entendamos a grandeza da obra dele em nós e sejamos plenos de Deus. O que é essa ideia de ser pleno de Deus? É que a santidade de Deus que está sendo aplicada em nós através de Cristo cresça e tome todo o nosso ser e seja pleno, cresça dia após dia até que plenamente nos consuma, nos absorva, nos transforme e nos aperfeiçoe. Isso aí termina na eternidade, quando a gente adentra a eternidade. Mas aqui é crescente, ele está dizendo, para que cresçamos no entendimento deste poder e deste acesso à plenitude. A plenitude de Deus é a santidade de Deus.
Não é a plenitude no sentido de natureza divina, mas plenitude quanto ao que Deus está comunicando a nós, que é a sua santidade. Outro texto, alguém lê aí, por favor? Judas 20, alguém já leu? Judas 20, Colossenses 1, de 9 a 12. Judas, versículo 20. Quem achou, lê? Essa expressão de Judas é bem interessante. Fé santíssima. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, é um adjetivo da fé, que ela procede de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira. Uma fé santa que santifica. É tanto a natureza desta fé quanto o propósito dela. Uma fé produzida por um Deus santo que tem como objetivo santificar o objeto da crença, este indivíduo que crê. Então, em busca do desenvolvimento dessa fé santíssima, esta ideia de Judas, que a fé que veio de Deus ao nosso coração é uma obra de um Deus santo para produzir uma obra santa, a santificar, certo? Então, o desenvolvimento desta fé santíssima, fé santa que santifica, tem como objetivo santificar. Nossa união com Cristo tem como objetivo nos santificar. No texto de Efésios, no capítulo 6, Paulo fala uma coisa bem interessante sobre a chamada guerra espiritual, que é a verdadeira guerra espiritual, é a nossa luta contra as tentações do nosso coração e as tentações de Satanás, as propostas de Satanás ao nosso coração. E quando Paulo vai descrever a guerra espiritual, a resistência que o crente deve apresentar quanto às inclinações do seu coração e às propostas de Satanás, ele antes de dar o que é chamado de a armadura, né, os elementos da guerra, para o instrumento do soldado, a vestimenta do soldado, que são elementos da obra da salvação, que na realidade cada parte da armadura do soldado na realidade os elementos da salvação. É o que estamos estudando aqui. Paulo explicando como eu compreendo o poder espiritual que há na fé em Cristo, no entendimento do que é justificação, do entendimento do que é a palavra, o Evangelho como palavra de Cristo, o entendimento de como a salvação blinda o meu coração quanto às tentações, quanto às ideias e propostas de Satanás, quanto aos questionamentos que Satanás coloca no nosso coração, quanto às dúvidas, às mentiras, os sofismas que Satanás sugere à nossa mente, diretamente ou indiretamente através dos seus instrumentos, através de homens. Então, o que Paulo está tratando como guerra espiritual é a disputa pela mente, a disputa pelo coração, a disputa através da palavra, da verdade, do ensinamento no coração do homem. E como o Evangelho nos mune, nos capacita a resistir isso. Mas veja, que ele vai dizer que a fonte primária do poder espiritual está na relação com Cristo. Veja aí, capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 11, é o versículo que ele fala da armadura, mas o versículo 10 é a introdução de tudo aquilo que ele, é um resumo de tudo aquilo que ele falou sobre a obra da salvação e os elementos da salvação aplicados no coração do eleito. E aqui diz como é que ele vai estar em uma guerra espiritual, em uma luta em que seu coração vai ser bombardeado por Satanás, pelo mundo, pela sua própria mente, produzindo ideias, conceitos
que contrariam o Evangelho, que resistem ao Evangelho, que questionam as verdades do Evangelho. Aí veja o que ele diz no versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha que coisa interessante, não é eu tomando as armaduras para guerrear sozinho, é a armadura manifestando o poder de Cristo contra o pecado. Quem vence o pecado é o poder de Cristo. Então diz assim: fortaleça no Senhor. Como é que eu me fortaleço em Cristo? É fortalecendo a minha mente, o meu coração, com as verdades do Evangelho, com as verdades sobre o que o Evangelho diz, sobre como é que se dá a minha salvação. O que é que significa ser justificado? O que é que significa ser perdoado por Deus? O que é que significa o poder do sangue de Cristo? O que é que significa a suficiência da obra de Cristo? O que é que significa Cristo sendo mediador? O que é que significa eu ter sido adotado na família de Deus? O que é que significa eu já ter sido definitivamente santificado, ter sido santificado? O que é que significa eu já pertencer a Deus? É isso que fortalece o meu coração, contra o pecado. Não é a minha luta, não é eu sozinho pegando as armaduras e lutando sozinho, é o poder de Cristo se manifestando através da minha fé, da minha crença. Daí João dizer: qual é o poder que vence o mundo? Vocês lembram o que João diz lá em sua primeira carta? Qual é o poder que vence o mundo? Qual é o poder que vence o pecado? João diz: qual é? Quem lembra? A fé. Mas não é a fé como um fim em si mesmo, é a fé em Cristo, em que essa fé manifesta o poder que há em Cristo, que eu creio no poder que há em Cristo, na obra de Cristo, na suficiência da obra de Cristo. Por isso ele diz: fortalecei-vos no Senhor, ou seja, pensando sobre Cristo, refletindo, implicando sobre a obra de Cristo, crendo plenamente sobre os efeitos poderosos desta obra, o que Ele já garantiu de benefício e poder espiritual para mim, o que Ele disponibiliza de poder espiritual na minha luta contra o pecado. Então, ele diz: quanto ao mais, se fortaleçam em Cristo e na força do poder dEle, e na força do seu poder. Então, aí ele vai dar as armaduras da guerra espiritual, que na realidade é uma guerra primeiro contra o nosso próprio coração, que produz ideias contrárias, desejos e ideias contrárias à obra de Cristo. Daí João diz em sua carta que o nosso coração pode nos enganar. Se teu coração te reprova, Deus é maior do que o seu coração, diz João. E o que ele está falando aí é como o nosso coração é capaz de produzir dúvidas, incertezas, questionamentos, incredulidade a respeito do que o Evangelho diz. Ele diz assim: mas quando você debruça-se sobre a palavra de Deus e exercita no poder do Espírito Santo a fé em Cristo, o poder que há em Cristo é maior do que a fraqueza de seu coração. Ou seja, suas dúvidas podem ser superadas pelas certezas dadas pela palavra de Deus. O seu coração ferido e golpeado pelo pecado, sua consciência ferida pelo pecado, que o abate, o desanima, o desencoraja e muitas vezes produz dúvidas quanto à sua salvação, podem ser superadas pelas certezas que são dadas na justificação pela fé em Cristo. É isso que ele está dizendo. Onde é que está a nossa força contra o pecado? Está em Cristo, na aplicação da obra e do poder de Cristo pelo Espírito Santo, no crescimento de nossa fé, no fortalecimento de nossa fé. Então, as graças salvadoras são acrescentadas, potencializadas, fortalecidas em nosso coração. Daí a necessidade de estar sempre exposto, me colocando em exposição para o Evangelho, para a pregação, para a leitura, para a oração, para os meios de graça, para que este poder colocado em meu coração seja aumentado, estimulado pelo Espírito Santo, alimentado pelo Espírito Santo. Sim. Interessante essa comparação da armadura, porque essa nossa armadura
apesar de ser Cristo se coloca em nosso lugar, à nossa frente, nos cobre, muitas vezes ela pode ser comparada com uma armadura de ferro que é corroída. E se vocês, o pessoal da Marinha vai conhecer muito bem, quando o navio navega tem que ter muitas vezes uma manutenção contínua. O ferro dentro da água vai se desfazendo, vai se destruindo. Outro aspecto interessante é que essa teologia moderna, ela vai comparar a nossa armadura, que é Cristo, muitas vezes com paradigmas que devem ser destruídos para poder nós enriquecermos, para poder nós crescermos na vida que aí está fora. Os coaches modernos vão falar, né? Os teólogos modernos do humanismo moderno vão falar que o cristão coloca paradigmas, coloca fortalezas, coloca paredes que vão lhe impedir de crescer na sua vida, na sua riqueza e na sua concepção de riqueza moderna. Então, essa armadura que nós vamos enxergar como os antigos medievais colocando um peso sobre si, que é a armadura de Cristo, nos limita, mas também nos protege. Sim. E deve ser sempre haver sempre manutenção. Essa visão humanista da guerra espiritual, né, de que primeiro é uma guerra contra os poderes que querem nos empobrecer, que não querem a nossa felicidade e a nossa prosperidade material. Na realidade, a nossa luta é contra o pecado, é contra as hostes espirituais do mal. Paulo fala isso em Efésios, né? Que a nossa luta, ela está relacionada ao pecado, ao mal, que querem nos afastar de Deus, né? Aí está a nossa pobreza, é o nosso distanciamento, nosso afastamento de Deus, e não das benesses, e não das bênçãos materiais em si. Então essa é uma visão distorcida totalmente da guerra espiritual. E outra visão distorcida é que esta guerra, ela se dá pelo meu empenho, pelo meu esforço. Sou eu guerreando, sou eu o habilidoso. Cristo apenas me capacitou e eu estou lutando sozinho. Isso é uma visão totalmente fora das Escrituras. Isso fazem com a interpretação das histórias do Antigo Testamento. Davi e Golias, por exemplo. Eu já vi tanto sermão bonito destruindo os gigantes da vida, como destruir os gigantes da depressão, os gigantes do desemprego, o gigante da prostituição. É tanto gigante para destruir. Aí como eu vou destruir o gigante? Aí qual é o problema com isso? Primeiro é reduzir o problema, transformar o problema do homem, resumir os seus problemas às questões temporais, circunstanciais, secundárias, que são as consequências do pecado. Não é a causa, isso é uma consequência. Então transformar toda a luta do homem nos problemas sociais, relacionais e materiais. Primeira coisa, um erro gravíssimo. E achar que as histórias do Antigo Testamento, elas eram um fim em si mesmo, para falar de como esses homens venciam as lutas contra essas questões temporais, né? Davi, como se Davi estivesse simplesmente resolvendo um problema da sua nação, que tinha um inimigo, e confiando em Deus, fez uma grande coisa. Como se a história de Davi fosse simplesmente uma figura para nossa luta pessoal, nossa busca para vencer os problemas, os nossos problemas. Davi representa a luta do dia a dia. Não é nada disso. Na realidade, Davi representa, o Weber Carlos Júnior, o Weber Júnior, ele tem uma interpretação muito interessante desse texto. Ele diz assim: Davi não representa você na história. Você, no mínimo, é o povo de Israel acovardado com medo. Golias representa o pecado, o mal. Davi representa Cristo, que vai em nome de Deus vencer o pecado, o mal e Satanás. Você é o povo de Israel morrendo de medo de Golias, desesperado, dizendo: Deus, ajuda-nos.
Nós não somos Davi, nós somos o povo de Israel, covarde, com medo, rendido diante do seu maior inimigo, que é o pecado. Então a história de Davi e Golias é a história da redenção, é como Cristo vence nosso maior inimigo, que aí sim o pecado, e tudo que está relacionado a ele é destruído em Cristo. Então a minha santificação, a minha luta contra as consequências do pecado, ela é a obra, a Cristo continuando a obra de me libertar através de mim. É Ele fazendo isso através de. Então, essa visão humanista levada para as Escrituras faz com que a gente olhe as histórias do Antigo Testamento e pratique um tipo de autoajuda, um tipo de... Hoje pastor coach é só uma versão moderna dos pregadores de autoajuda, de sermão, de confissão positiva, de que em Cristo você tem poder de determinar as coisas, de orar de maneira autoritativa, né? Eu estava assistindo um vídeo, vendo um pastor fazendo uma oração, aí ele dizia assim: eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. A gente já sabe o que eu estou falando. Eu declaro que o Brasil é de Jesus. Que eu declaro nada. Eu tenho poder para dizer isso. O mundo é de Deus como Criador, mas de Cristo como Salvador é a sua igreja, é o seu povo. É como se eles tivessem poder de declarar, que o poder de Cristo neles é de declarar coisas. Isso é uma visão. Então, é como se Cristo tivesse dado um poder para fazer qualquer coisa. O poder de Cristo em nós é primeiro a manifestação da luta e destruição do pecado em nós. Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando primariamente da luta contra o pecado no seu coração. Eu aprendi e desenvolvi o contentamento nas circunstâncias pelo poder de Cristo que há em mim. Então, o que é que ele poderia, qualquer coisa, eu poderia suportar qualquer coisa por causa de Cristo, de maneira santa e não pecaminosa, poderia lidar com todas as circunstâncias da vida de maneira santa e não pecaminosa. E aí uma coisa fantástica naquele texto de Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala de que ele aprendeu o contentamento, a gente não presta muita atenção, mas Paulo fala que ele teve que aprender a lidar com as duas circunstâncias da vida, tanto com a pobreza como com a riqueza. Aí a gente diz: não, pastor, lidar com a riqueza é fácil demais. Quem lhe disse? A riqueza é extremamente tentadora. Paulo diz: eu aprendi a lidar com pobreza e riqueza, quando eu tenho muito e quando eu não tenho, com a paz e a guerra. Ele fala dessas duas realidades, ele aprendeu. Por quê? Porque ambas são fontes de tentação. A pobreza é uma fonte de tentação para nos levar a questionar a Deus e a buscar fontes, escusas ilícitas para prover nossos recursos. Mas a riqueza também é uma fonte de idolatria, de avareza e de ignorar e de ingratidão para com Deus. Então Paulo disse: eu aprendi em Cristo a lidar de maneira santa e correta com essas duas realidades, a estar contente no Senhor, a aprender transcender as coisas materiais, ou seja, a ter o meu coração em Cristo, contentado, satisfeito nele. Então eu pude estar feliz em qualquer momento, pois minha fonte de felicidade foi, eu treinei a minha felicidade ser colocada em Cristo. Eu treinei em Cristo a suportar as circunstâncias difíceis e a lidar com tranquilidade as circunstâncias boas. Sim, meu irmão. Pastor, ainda nesse texto sobre a armadura de Deus, Efésios. tu pode, por favor, me dar um
conceito aqui? Qual o conceito bíblico aqui sobre de principado e potestade? E também sobre esse termo dia mal, é um dia específico ou ele se refere àquela batalha? Ele se refere às dificuldades diárias, né? Os dias maus. Mas ele pode ter em mente também as circunstâncias específicas que os cristãos viviam naqueles dias, né? Então, assim, no contexto dos apóstolos, a ameaça aos cristãos era crescente, né? Então é como se ele estivesse preparando para algo maior, né? A manifestações maiores de resistência ao Evangelho. Mas é claro que no sentido geral são as dificuldades do dia a dia. E Paulo fala sobre isso quando ele escreve a Timóteo. Ele vai dizer assim: apesar dos crentes, tanto Paulo como Tiago fala isso, que a gente não pode achar que o nosso sofrimento cristão é exclusivo, que crentes em todas as partes do mundo, ele fala isso, né, Tiago? Sofrem semelhante a nós. Eu falei, é Tiago ou é Pedro? Agora fiquei em dúvida se é Tiago ou é Pedro na sua carta que fala disso, que não devemos achar que nosso sofrimento é exclusivo, apesar de ter uma singularidade, de ter uma particularidade, mas que diz assim, que crentes também em todas as partes do mundo estão sofrendo, né? Então, mostrando que há uma universalidade. E Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo capítulo 3. Paulo vai dizer, se não me engano é versículo 12, ele vai dizer que todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão algum tipo de perseguição. Paulo fala sobre isso. Todos que querem viver piamente ou piedosamente em Cristo padecem perseguição. Então, o crescimento espiritual do crente, a santificação do crente o expõe gradativamente à perseguição, ao ódio, à resistência. Você pode perceber isso no seu trabalho. Quando fica mais evidente seus valores cristãos, os olhares contrários a você aumenta, a resistência a você aumenta, a perseguição a você como cristão aumenta gradativamente, ainda que muitas vezes velada e sutilmente, não poderem fazer nada explicitamente contra você, mas faz implicitamente, faz veladamente, faz ali pelos conchavos, faz por trás. Isso aqui é crente, isso aqui é xiita, bota ele, joga ele para não sei para, bota ele para ir lá para as Conchinchinas, bota ele para entregar uma carta lá no condomínio do pastor para ele ver o que é sofrimento. Ocorre. Então, principados e potestades são termos que descrevem castas de autoridades, não é necessariamente espiritual, são termos que descrevem autoridades, certo? Principados, ou seja, aí está falando de líder de grupos. É um termo bélico, civil. O conceito de principado bíblico é o mesmo conceito de principado, conceito político. Sim, o conceito porém o sentido muitas vezes é aplicado a autoridades espirituais. Este mesmo conceito, esse mesmo princípio de autoridade, às vezes é usado para descrever o mundo espiritual. E aí, provavelmente Paulo está usando esse título para o mundo espiritual, para demônios, para Satanás e os demônios, né? Que existe uma luta, claro, que existe também o aspecto de que eles usam os homens, que ele pode estar se referindo aí a autoridades humanas, sim, mas a fonte primária é o mover de Satanás aí, é como as hostes celestiais, é como os poderes espirituais das trevas estão atuando contra a fé. Como é que eles estão atuando contra a fé? Eles estão atuando diretamente no coração do crente. Daí a guerra é isso. Como é que ele está atuando no coração do crente? Ele está sugerindo ideias e valores que resistem ao Evangelho. Daí Paulo dizer que a blindagem contra as setas inflamadas de Satanás é a armadura de Deus, é a fé, é a justificação, é a santificação, é o entendimento do que Cristo de fato conquistou para mim, o que é que eu me tornei em Cristo. É a minha mente blindada com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, que faz com que eu resista às propostas de Satanás.
Tá? Sim. É interessante quando Agostinho, em suas confissões, ele fala dos pequenos pecados como se fossem as setas inflamadas do maligno. E quando a sua mãe o direciona para a santidade, ali está a palavra de Deus. Então por isso que a santificação é sempre se voltar para a palavra de Deus. Sim. Sempre fazer um reparo para essa armadura, que não é a armadura definitiva ainda, que a definitiva nós estaremos com ela no céu. Sim, sim. Né? É Cristo completo em nós, né? Essa armadura, ela só acontece, essa só proteção só acontece diariamente, meditando a palavra, orando, buscando a comunhão com os crentes e entender também que essas setas inflamadas, essas potestades que estão sempre nos afrontando, elas também são da mão de Deus, algo para contribuir para a nossa santificação. Sim. Quando nós pegamos essas ações do maligno e entendemos que ali nós devemos fortalecer-nos. Paulo, falamos sobre isso na semana passada, quando citei o texto de Paulo, né, aos Coríntios, falando sobre o espinho na carne, né, em que Paulo fala exatamente, que é lindo aquele texto do espinho na carne, porque mostra como o crente vai do céu ao inferno rapidinho na condição humana, como rapidamente a gente vai da condição de elevação espiritual e decadência ao mesmo tempo, em que a gente demonstra vigor espiritual, mas fraqueza, né, na nossa caminhada cristã. Aí Paulo, como é o contexto do espinho na carne, Paulo começa descrevendo sua experiência sobrenatural. Conheci um homem que, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, foi ao terceiro céu e lá viu coisas inefáveis que não podem ser descritas. Ele fala dessa experiência sobrenatural, né? Lembra? Aí ele fala disso, de como ele disse, e ouvir coisas maravilhosas, papapá. E ele vai dizer assim, logo quando ele termina a descrição desta elevação espiritual, dessa experiência extraordinária do apóstolo, que ele não entra muito em detalhe, porque ele diz que foi proibido de detalhar. Aí logo depois ele diz assim, mas para que eu não me ensoberbecesse. Rapaz, essa informação é importante demais. Mostra as lutas que ainda existiam no coração do apóstolo. Para que eu não me ensoberbecesse, veio da parte de Deus um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para produzir o espinho na carne. Aí ele vai falar do espinho na carne. Ele fala que Deus está envolvido, Satanás está envolvido e seu coração está envolvido. Ele não entra em detalhes sobre o que é esse espinho na carne, mas ele diz, ambos estão envolvidos. Deus, que quer tratar o meu coração para limpar-me, para livrar-me da minha tendência de soberba, de arrogância, de me vangloriar pela graça de ter sido alcançado por esse privilégio de ser um instrumento da revelação de Deus, de ver coisas maravilhosas de Deus, para que eu não achasse ser mais do que de fato eu sou, para que eu não me vangloriasse, não me ensoberbecesse. Deus me abateu, me fazendo lembrar de minha condição ainda de pecador. Daí Satanás vem me lembrar que eu sou pecador e fraco e ainda homem. Ele não explica como é esse espinho na carne, mas diz que produziu um sofrimento e gerou uma busca por Deus. Então orei 3 vezes pedindo a Deus que removesse esta aflição. Aí Deus entra de novo na história e ele diz, e ele me diz, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na tua. É isso que o prefeito Ricardo acabou de dizer. O próprio Satanás, fazendo aquilo que é próprio de sua natureza, tentando e provocando o servo de Deus, é instrumento na mão do próprio Deus, para que o seu servo tenha da graça de Deus em Cristo para ser santificado. Daí a ideia de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, envolve tudo mesmo. Sim, quando a gente perde essa visão, esse entendimento, a gente aí passa para o outro lado, na murmuração. Sim. E questionar o que Deus permite isso na minha vida. Ou porque alguém não teve a oportunidade de vida Sim. e não tem esse entendimento. Não tem.
É aí quando a gente se sente fraco, até de entender que a gente tem que correr para Cristo. É isso que Paulo está dizendo na experiência que ele teve. Minha graça te basta, entender assim, porque é na tua fraqueza que manifesta o poder de Deus. É nas suas dúvidas, nas suas fraquezas, nas suas lutas que você corre e diz: Deus, ajuda-me, eu não compreendo isso aqui, eu não entendo isso aqui, me ajuda, dá-me força, dá-me compreensão, manifesta o poder de Cristo na minha vida, dá-me entendimento, dá-me luz, dá-me compreensão, dá-me fé. Então ele diz assim: na sua fraqueza. Aí sabe o que Paulo conclui com isso? Ele diz assim: portanto, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, porque a tua força, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Quando eu entendo a minha fraqueza, quando Deus me faz lembrar que eu ainda sou fraco e preciso ainda de Cristo. Ó, Paulo praticamente no fim da vida, Paulo depois de uma experiência missionária extraordinária, Paulo depois de demonstrar uma grande evolução em crescimento espiritual e maturidade como crente, chega no fim da vida ainda precisando de mais graça, precisando de Cristo, precisando de mais poder espiritual, ainda lutando contra o pecado. Não podia ser a cegueira, né? Não podia ser meramente uma cegueira, não pode ser só a cegueira. Tem alguma coisa que é mais do que isso. É mais do que isso. Porque ele envolve aí, ele fala aí do tratamento da possibilidade de pecar, que ele fala assim, para que eu não me ensoberbecesse. Então ele está falando de algo que era luta dele, que existia em seu coração, que era coisa que tinha a ver com suas lutas pessoais, para que eu não me vangloriasse, para que eu não me ensoberbecesse. Deus usou o próprio Satanás como instrumento para me esbofetear, para me fazer lembrar que eu preciso mais da graça de Deus, que eu sou um mero instrumento, que eu sou fraco, eu preciso de Cristo. Paulo dizendo isso, sim. Imagine eu, hein? Essa soberba pode ser qualquer coisa, mas, por exemplo, na vida de Paulo pode ser aquela sensação de que ele já conhece muito de Deus, já fez muito mais conhecer, ou aquela sensação de que você está no trabalho, que você já tem muito tempo fazendo aquilo e que agora você é mestre naquilo, mas chega alguém e lhe diz: você ainda tem mais a se aperfeiçoar para fazer um trabalho melhor. É isso. Glória de Deus. É isso aí, é isso mesmo. Então, vê como Deus é maravilhoso na nossa vida, e não tem crente que tenha ainda nessa vida alcançado o fim. O fim é quando a gente parte mesmo daqui. Ninguém alcançou. Enquanto tiver o presbítero Jaba com os cabelinhos brancos dele, com as cãs ainda, Deus está trabalhando a graça santificadora no coração dele até ele partir, como está fazendo comigo, com qualquer outro crente, bebezinho, adolescente, jovem. Enquanto estamos nesta vida, estamos no processo de santificação, de maturação, de transformação, de aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, até que isso se complete em nós. Então Paulo fala dessa experiência que ele mesmo teve como cristão, e que é uma referência, é um exemplo de como Deus trabalha a nossa santificação em Cristo. Aí vejam aí, Hebreus, já foi lido Colossenses? Não? Colossenses 1, de 9 a 12. Eu fico prometendo fazer duas perguntas, não tenho condições nenhuma, mas vamos. Colossenses 1, de 9 a 12, quem achou, leia. E outro já vai preparando Hebreus 6, 11 e 12. Colossenses 1. Alguém pediu a palavra que eu não dei aí, meu irmão? Me perdoe que eu... Não, né? Então vamos lá. Sim, irmã Ralete. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que descrição linda de santificação progressiva aí que Paulo está falando para os crentes. Eu estou orando a Deus para que vocês transbordem do conhecimento de Cristo, do pleno entendimento do poder que há em Cristo, para fazê-los espiritualmente produtivos em boas obras. E como é que a gente vai produzir boas obras?
é crescendo no conhecimento de Cristo, é no fortalecimento da fé, no contato do Evangelho. Ele vai assim, para crescer no entendimento de Cristo, na compreensão da obra de Cristo e ser cheio do poder que vem de Cristo. É por isso que a Bíblia compara a vida cristã com uma planta, né? Jesus Cristo comparou a obra do Evangelho, a aplicação da obra do Evangelho com a semeadura, né? Do lançar a semente e o que aquela semente resulta, o que resulta dela. Aí ele vai dizer, e é interessante, aí vai dizer que a boa semente que cai na boa terra, que produz uma boa árvore, que é uma árvore frutífera e que frutifica perseverantemente, que nas estações certas dá o seu fruto. Aí essa comparação é linda, por quê? Porque quando a gente olha para uma árvore e vê o fruto daquela árvore, a gente não tem noção de quantas coisas aquela árvore precisa para produzir aquele fruto, de quanta dependência ela tem de outras coisas. Principalmente, ela precisa de estar conectada a uma fonte de nutrientes que vai ser comunicada a ela. A sua raiz vai em busca dos sais minerais, dos nutrientes necessários para ela produzir. Ela tem uma natureza de árvore, de produzir um certo fruto, mas ela não pode produzir sozinha. Então, a árvore é a nova vida. Nós somos crentes, nós somos uma nova criatura, somos uma árvore frutífera, mas a gente não produz fruto se não estiver conectado a Cristo. Ele é a fonte da seiva, Ele é a fonte dos nutrientes, Ele é a fonte dos sais minerais. Fora de Cristo a gente não é produtivo, não produz nada que agrade a Deus. Então é a nossa ligação, é a nossa união espiritual com Cristo que faz com que Cristo nos torne frutíferos. É isso que ele está dizendo. Eu oro para que vocês cresçam no conhecimento de Cristo, no poder que há em Cristo, e aí sim se tornem frutíferos. E uma das provas da frutificação espiritual é gratidão no coração. E sejam gratos a Deus, porque vocês não tinham e receberam. Vocês estão recebendo de Deus. Então, um dos maiores sinais de decadência espiritual do crente é a ausência de gratidão para com Deus no seu coração. Aí o presbiteriano pegou muito bem. A murmuração, que é um contrário da gratidão, né? A murmuração é um dos grandes sinais amarelos de que tem alguma deficiência espiritual na vida desse crente. A gratidão é uma expressão de maturidade espiritual. Ser grato quando aparentemente não há motivo para ser grato. Aparentemente. Mas quando a gente entende a profundidade de Cristo, a profundidade da obra de Cristo, do resultado da obra de Cristo em nossa vida, quem nos tornamos em Cristo, daí ele fala, o que temos em Cristo, assim, das heranças, das bênçãos que recebemos em Cristo, o que herdamos em Cristo, o que temos em Cristo, significa ser filho de Deus, que acesso temos. Ele vai dizer assim, aí vai produzir gratidão, porque a gente vai ver que o que a gente tem é muito mais poderoso do que o que a gente não tem. O poder do que a gente tem em Cristo é maior do que qualquer falta humana na nossa vida. É o entendimento disso que nos torna espiritualmente produtivos, que a gente pode produzir gratidão, produzir poder espiritual diante da maior decadência de nossa vida. Já temos o exemplo aqui de Estevão, Jó, e tanto, apesar de Jó ainda tem uma deficiência e Deus tratou a deficiência. Jó tinha deficiência, imagine eu. Porque eu acho que eu não sou digno de Deus dizer, viu lá meu servo Daniel, justo, santo, que se desvia do mal. Eu acho que Deus só fala assim de mim, viu lá meu servo Daniel justificado pelo meu filho, pronto, já tá bom. Deu uma escorregada,
a graça do meu filho sobre ele, minha graça sobre ele, a justiça de meu filho sobre ele. Deus tem que falar assim com a gente, porque fala como Jó, que se desvia do mal, que às vezes a gente corre do mal, mas é para cima, corre para cima, e a graça e a misericórdia de Deus que livra a gente, que tira a gente de cima do pecado. Então, mas veja como Deus trabalhou no coração dos seus servos, para que fossem fortalecidos espiritualmente e capacitados a serem produtivos espiritualmente, mesmo diante do deserto das circunstâncias. Daí o deserto, a história do povo de Deus, Israel, passando pelo deserto, é uma das maiores simbologias da obra da redenção, da santificação do povo de Deus, de como Deus nos faz passar pela aridez desta vida, pelos desertos desta vida, pelas dificuldades desta vida, nutridos pela sua presença graciosa e poderosa, dando nuvem protetora de dia e coluna de fogo de noite, a presença constante de Deus suprindo a nossa necessidade espiritual e nos tornando espiritualmente produtivos diante do deserto. Não é Deus produzindo oásis no caminho, é Deus fazendo de nossa vida um oásis divino, onde a fonte de nutrição é constante, em que a gente não sente falta das faltas ao nosso redor. Daí o Salmo 23 ser lindo para descrever isso. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Lá na nossa versão em português está: e nada me faltará. Mas o termo hebraico não é esse. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Aí muda a ênfase, o foco. Ele sai da providência para o provedor, ele sai das coisas para Deus. Ele diz: como Deus é o meu pastor, eu não sinto falta das faltas em nada. É aí que a gente sente a diferença da perspectiva do que é o céu. Sim, isso. E o que é o inferno? É para quem pensa que Deus vai nos prover com todas as coisas que nós queremos aqui na terra, está redondamente enganado. Enganadíssimo. Porque nosso preenchimento pleno está na relação com Deus. Mas Deus é tão bom que nos preenche com Ele mesmo e nos dá coisas para nos divertir. Porque o que nos preenche é Deus, mas Deus nos dá coisas para nos divertir. Porque, por exemplo, Deus precisava de alguma coisa que Ele criou? Não. Mas para que Ele criou? Para ter prazer nelas, se divertir, para ter prazer nas coisas, para ver sua criação, para ter prazer. Mas Ele tem necessidade? Não. Então em Deus todas as necessidades são preenchidas, porém Deus nos dá coisas para expressar seu amor, sua beleza, sua grandeza, sua diversificação, sua capacidade, seu poder, para nos alegrar com as coisas de Deus. Mas a nossa fonte de realização é Ele mesmo, é o próprio Deus. Estava lendo um livro muito bom, inclusive recomendei para o Eric, ele está lendo As Coisas da Terra. É um livro fantástico que ele mostra que o autor é um discípulo de John Piper, e ele tenta explicar melhor para nós a tese do John Piper, que não foi muito bem aceita no Brasil por causa do título, do tema, que é hedonismo cristão. Inclusive aquela série do John Piper, Alegria Inabalável, que compartilhava muitas vezes lá no grupo da igreja e parou, de compartilhar. Ele falava muito: isso é o hedonismo cristão, isso é o hedonismo cristão. Aí um dia eu compartilhei com um colega e disse assim: que negócio é esse de hedonismo cristão? O termo ficou ruim porque a gente conhece o hedonismo no seu aspecto negativo, da busca do prazer como um fim em si mesmo, característico dos humanistas. Mas a ideia de John Piper é que não há incompatibilidade entre viver para a glória de Deus e buscar a felicidade. Ele vai mostrar que quando eu vivo para a glória de Deus, eu estou encontrando a minha verdadeira felicidade. Então não há incompatibilidade entre
viver para a glória de Deus, alegrar-se na comunhão com o Senhor e alegrar-se na relação com as coisas de Deus. Está entendendo aí? Então ele diz assim: quando você está satisfeito na relação com Deus e vive para a glória de Deus, você também se alegra nas coisas relacionadas a Deus. Então você vai se alegrar com sua família como expressão da graça de Deus. O problema é que a família não pode tomar o lugar de Deus, mas ela precisa ser expressão de Deus. E eu me alegrar com a expressão de Deus em todas as coisas. Daí o entendimento que a vida eterna, ela se completará na minha relação com Deus, mas não se restringirá a isto, a um contato pessoal com Deus, mas um contato também com as coisas de Deus, com alegria e reconhecimento de que são dele, pertence a ele, mas ele também nos permite desfrutar do que é dele, com alegria. Aí ele dá um exemplo bem interessante. Ele diz assim: eu amo a minha esposa, mas eu amo quase com o mesmo potencial o bolo que ela faz para mim. Como assim? Ela disse: porque o bolo que minha mulher faz para mim é uma das maiores expressões do amor dela por mim. Porque no bolo ela bota tudo que eu gosto, faz do jeito que eu gosto, está interessada em me agradar, em me ver feliz e comer e dizer: amor, que bolo gostoso. Quando eu como o bolo e me alegro com a expressão do amor da minha mulher, eu estou amando tanto quanto se eu estivesse dizendo palavras diretamente para ela. Se você acha que não é, faça o contrário. Que bolo ruim, gastei tanto tempo, infeliz, fazendo do teu gosto para poder te agradar, não faço mais, infeliz, ingrato. Diz que não tem nada a ver, fala que não tem nada a ver, agora come e diz: ô amor, que bolo gostoso. O olhozinho chega, brilha. Ah, que maravilha de bolo. Ela está achando que você está trocando ela pelo bolo? Ela toma aquilo como amor? Sim. Como expressão de amor? Sim. Porque é expressão de amor. Hein, Marlete? Estava comidinha do jeito que chato do jeito que ele é, cheio de coisinha detalhada. E não é amor não, o resultado que a senhora faz para ele. E quando ele come, se ele disser: vixe, olha que infeliz, ingrato, olha que miserável. Mas eu digo que ele fala ao contrário, diz assim: ô Arlete, que comida gostosa, que maravilha. Você está valorizando o esforço, a expressão do amor, a dedicação para agradar. Isso é amor. Então, relacionar-se com a pessoa e com as coisas que vêm da pessoa, não há muita diferença. Daí a Bíblia dizer que eu amo a Deus, tratando diretamente com o nome de Deus, mas também tratando indiretamente a Deus, tratando as coisas de Deus, a igreja de Deus, a palavra de Deus, o culto de Deus, a criação de Deus. Entenderam aí? Por isso que o princípio de pena de morte para homicidas vem do princípio de que Deus imprimiu na sua criatura, sua imagem e semelhança. Matar a criatura é ofender o Criador. Olha aí, entendeu como Deus é atingido pelas coisas dele? Então por isso que a tese de Piper está certo. O problema é quando as coisas tomam o lugar do Criador, quando a criatura toma o lugar do Criador, deixa de ser expressão do Criador e passa a ser o alvo da adoração. É aí que está o problema. Por isso que a gratidão, isso tudo é para falar que a gratidão a Deus é uma das maiores expressões de crescimento espiritual, de amor. Obrigado, Deus, por essa circunstância que o Senhor colocou em minha vida. Obrigado por essa dificuldade, obrigado por essa enfermidade. Daí o John Piper escreveu um texto que é, o tema inicialmente ele é muito agressivo para nós. O Piper tem essa capacidade, mas quando você lê você vai entender. O título do artigo é: não desperdice o seu câncer.
É um fantástico esse texto, ele mostrando, parece que foi uma experiência também pessoal dele, como em qualquer enfermidade, em qualquer circunstância, é oportunidade para expressar o nível de nossa vida espiritual através da gratidão. Não perca tempo murmurando, questionando, entenda como isso pode glorificar a Deus na sua maneira de lidar com isso, que também vem da parte de Deus de alguma forma. Então aí, Paulo está dizendo que a palavra vai produzir, que o crescimento do conhecimento de Cristo vai produzir frutos pela relação com Cristo e com o poder de Cristo. Sim, Diácono Gustavo. Alguém pediu Gustavo? Pediu Gustavo? Lilian e Ricardo. Essa sua afirmativa agora, o que vai produzir, a gente fazendo aquela analogia que você fez com a água, quando você pega uma semente de uma água frondosa, Sim. você nunca vê nascimento. O que de fato ela vai se tornar. Ela vai se tornar. O que é que tem ali Boa comparação. para ela tornar aquilo tudo? Porém, o potencial genético todo ali nela. Toda ali. Então, Todo. a palavra faz. Porém, seu potencial genético não funciona sem nutrição.